postei pra vocês esses dias testando a maquiagens das Clean Girls Aesthetics e hoje eu vou ser a model, a muse, porque dessa vez a gente vai fazer... Gente, que estão caindo, peraí. Porque dessa vez eu quero testar a maquiagem das modelos dos anos 90. São maquiagens icônicas, são truques icônicos e assim. Nos últimos dias a nossa model, a muse Shalom Harlow, virou trend. Tava todo mundo imitando a maquiagem da Shalom Harlow, todo mundo querendo fazer o olhar dela aqui, ó, fio, tom. Então eu vou juntar o útil ao agradável e vou fazer uma maquiagem dos anos 90 aqui com vocês. E além de trazer a maquiagem, eu vou trazer um pouco de contexto histórico pra vocês. Então eu vou fazer a maquiagem dos anos 90 usando os truques dos anos 90. Eu particularmente não achei nenhum vídeo, então assim, eu fiz várias pesquisas, peguei de um site, outro site, fotos, tal, fiz uma pesquisa aí em cima pra gente dar o melhor e trazer um conteúdo de qualidade. Então vamos lá ver modas, muse and free views. A minha pele já está limpa, eu hidratei e também já passei esse creme para olhos. Usei também um pouco de primer, que é basicamente o que eu faço para toda a maquiagem. Então eu vou começar primeiro pelas sobrancelhas. Naquela época, as sobrancelhas elas eram mais escuras, finas e também mais arredondadas. O que, convenhamos, não vai ser muito difícil para mim, já que a minha sobrancelha já é fina. Eu também já faço as minhas sobrancelhas mais escuras, então assim, essa parte não vai ser um problema para mim. Eu vou ir fazendo mais normalzinho assim, ó. E depois aí eu venho com o corretivo afinando ela ainda mais. Porque se nós queremos sobrancelhas finas, nós vamos ter sobrancelhas finas. Acho que isso aqui, ó, já vai ser o suficiente. Agora a gente vai vir com o corretivo e vai delimitar pra ela ficar bem desenhadinha. Na verdade, eu tô achando que em vez de usar corretivo, eu vou usar um pouquinho de base. Vou colocar aqui, porque já é a base que eu vou usar. E nessa maquiagem, surpreendentemente, não temos muito corretivo, tá? Eu vou delimitar a primeira parte de baixo, porque eu consigo afinar mais ela vindo aqui de baixo, ó. Agora na parte de cima, eu vou vir bem com cuidado pra não estragar isso aqui. Melhorou, né? Eu acho que aqui a gente pode afinar mais ainda. Nessa época também começava já a era dos produtos mate. A base não tinha aquele viço, era realmente maquiagem com cara de maquiagem. O bronze ainda não tinha ganhado tanta força, então nada de base laranja. Hoje em dia, às vezes a gente passa uma base um pouquinho mais escura pra dar uma saúde, né? E depois vai consertando com corretivo e tal. Mas naquela época era assim mesmo, era do tom da sua pele, muitas vezes até mais branco que a sua pele. Por isso que em muitas fotos, né, que eles tiravam com flash, a cara das mulheres ficava tudo estourada. Eu tô usando a mesma base que eu usei pra delimitar a sobrancelha, então vai ficar tudo bem uniforme, tudo da mesma cor. Pelo menos eu espero, né, que fique. Depois daqui a gente provavelmente já não vai mais usar nenhum produto cremoso, porque tudo naquela época era em pó. Então a gente vai justamente tentar seguir como era feito naquela época. E com as mesmas técnicas, então era feito assim, a gente vai fazer assim. E na pegada da pele mate ainda, de acordo com as minhas pesquisas, um dos produtos mais usados da época era o pó. Eu acredito que eles estejam falando do pó compacto, mas como o meu pó compacto já acabou, eu vou usar pó solto mesmo. Inclusive, uma das combinações mais populares da época era a base com pó. Então as mulheres usavam só isso na pele, sabe? A maquiagem da maioria das mulheres naquela época era base, pó e máscara de cílios só. E eu vou selar tudo, incluindo as minhas pálpebras, porque depois, gente, vai vir uma coisa que nem eu sei se eu tô preparada. Eu também acredito que elas selavam com aquela esponjinha, né? Mas eu vou selar com pó porque, não sei se vocês estão sabidos, mas eu não estou usando mais esponjinha de maquiagem. Agora sim, tal como um fantasma, nós vamos para o contorno. Ainda que o bronzer não tivesse toda uma força, o contorno era uma parte importantíssima da maquiagem. Inclusive, a popularização, né, a peça-chave para a popularização desse contorno mais forte, mais marcado, foi a Kim Kardashian. Foi ela que trouxe esse truque de contornar muito bem o rosto e de deixar esse efeito esculpido, sabe? Inclusive na nossa referência, a model and muse tá usando um contorno assim, bem marcado. E o engraçado é que parece que ela tá usando contorno só na bochecha. Tipo, não tem na testa, não tem em lugar nenhum, só tem na bochecha. Só pra, entendeu? Dar aquele... Será que pesei?
coisa tá assim, não, vamos fazer assim. Gente, o tanto que eu precisava de uma esponjinha agora, mas a última que eu tinha eu tive que jogar fora, porque ela já estava apodrecendo. Eu vou usar esse pedacinho de algodão aqui mesmo, vou dobrar ele assim, ó, e eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Nossa, funcionou. Deu super certo. Fazer do outro lado, né, que é pra gente não ficar torta. A gente vai basicamente fazer um corte aqui, ó. Toma. Cortou. Passar um pouquinho aqui embaixo, ó, pra dar ainda mais evidência. Toma o Milton. E eu vou deixar esse pó agora cozinhando um pouco aqui, enquanto a gente faz o blush. Eu vou passar esse tom aqui, ó, um pouquinho mais vermelhinho. Talvez esse aqui um pouquinho mais vinho, não, acho vermelho. Sendo bem sincera com vocês, o blush foi a coisa que eu menos entendi. Metade das referências estavam usando e metade não tava. Quando eu tava usando, era aquela faixa vermelha aqui. Quando eu não tava usando, era a cara branca sem nada. Então eu acho que devia ser assim, bem dividido, sabe? Algumas gostavam, outras não gostavam e é isso. Mas a nossa referência de hoje tem, então a gente vai usar. Uma coisa bem junto aqui, ó, do contorno, bem marcado. Agora vem a coisa mais temida da época, a sombra. Os olhos dos anos 90 são, assim, sem dúvidas, um dos mais bonitos e mais marcantes de toda a trajetória da maquiagem. Eu não posso dizer, assim, que foram os melhores, mas, assim, foram icônicos demais. Tanto que de uns tempos pra cá, os olhos dos anos 90 até os anos 2000 vem voltando, né? Mas antes da gente continuar, eu acabei de lembrar que eu tenho essa bela coisa aqui que eu não testei ainda. Mentira, eu testei uma vez. Já começou a agir, já começou a arder. Enquanto a gente faz os olhos, que daí a gente vai ter uma boquinha bem coradinha no final. Ai, caramba. Assim, né? Já começa a arder. Não posso passar demais também. Tá ótimo. Ai, ai. Inclusive, eu tenho esse aqui também, eu acho que pode servir ainda mais, né? Eu acho que esse aqui vai deixar um pouquinho mais rosa. Mas não tem problema, pra deixar corado. Agora, voltando aqui pro nosso processo, eu não achei nada, nenhuma sombra que fosse tão branca, tão pigmentada, e que eu acho que vai dar tão certo nesse olho. Então eu peguei esse corretivo aqui, ó, que ele é bem branco, e eu vou passar ele no meu olho, principalmente aqui nesse começo, pra ficar mais branco. Já passei pó, mas gente, não vai ter o que fazer. Vou espalhar aqui com o pincel mesmo, sem espalhar muito, sabe? Uma coisa bem só pra deixar uniforme, ó. Meu Deus, eu esqueci que esse corretivo seca rápido. Tem agilidade aqui pra poder espalhar ele. Devia ter feito um olho de cada vez. Vou trazer um pouquinho aqui também pra baixo das sobrancelhas. Vamos lá. Agora sim, ficou bem branco. E agora sim, eu vou vir com essa sombra branca aqui, que não é nem branca, né? Quase branca. E eu vou selar toda esse corretivo aqui que a gente passou. Nossa, meu pincel tá todo ferradinho, coitado. Por mais que a gente esteja fazendo tudo mate agora, também era muito comum naquela época ter sombras peroladas, né? Aquelas coloridas também. Vocês já devem ter visto as maquiagens da Britney, da Christina Aguilera, a Beyoncé também tinha umas maquiagens bem legais. Ao mesmo tempo que aquela época foi icônica, tinha uma coisa que era assim, o terror pra muitas pessoas, inclusive pra mim, né? Vamos lá? E esse terror era a bendita da sombra cinza. A branca e a azul também acabavam se encaixando, né? Nesse terror. Vocês já fizeram alguma maquiagem cinza ou alguma maquiagem azul? Principalmente naquela época, era muito difícil você achar uma sombra que esfumasse muito bem. Principalmente nessas cores, né? Era muito difícil você achar uma sombra cinza ou uma sombra azul que esfumasse muito bem. E querendo ou não, o esfumado era uma coisa importante, né? Eu aposto que se você procurar aí uma foto da sua mãe nos anos 90, ela vai estar com esfumadinho. E nem expliquei pra vocês o que eu tô fazendo, né? Basicamente, selei com a sombra branca e agora vim com um pouquinho de sombra preta, assim, bem pouquinho. Eu só encosto assim o pincel, ó. E vim passando bem devagar aqui, só nesse cantinho externo. Tô pensando agora na cintilância. Como é que eu vou fazer essa cintilância? Não tem sombra perolada, sabe? Eu só tenho glitter. Acho que eu vou deixar assim mesmo, melhor não estragar. E pra fazer a nossa Model Amuse temos que ter delineado, né? Mais especificamente, esse tipo que não era um delineado gatinho, era mais um contorno
contorno nos olhos. E a maioria era feito com lápis de olho. Vocês ainda usam lápis de olho? Porque faz tempo que eu não vejo falar no querido. Antigamente eu lembro que era uma coisa assim essencial na necessaire de todas as mulheres. Mas faz tempo que eu não vejo o pessoal falando muito dele. Aquele delineado gatinho milimetricamente afiado ainda não era tão forte nessa época. O delineado que elas usavam era mais esse contorno esfumado no olho. Inclusive, ele nem sai muito daqui, ó, né? Ele vem até aqui, ó, e para, acabou. Aí desce pra baixo, né? Aí desce pra baixo aqui, ó. Inclusive, eu vou até passar, tipo, na linha da água aqui, ó, pra não ficar tão fora do meu olho, porque como o meu olho é mais redondinho, não sei se vai dar muito certo. Ah, sim, tá certo, ó. Tá dando certo? Vou fazer agora do outro lado pra gente poder ver. Eu vou trazer um pouco aqui, ó, pro canto interno, porque meu olho ele é bem redondinho, então aqui, ó, fica bem redondo. Eu vou trazer um pouquinho pra cá, porque o olho da Charlotte Harlow, ele é mais comprido, assim. Caraca! Forte, né? Fatal. Os olhares eram muito fatais, né? Tinham essa função. Delineado, ele deixa o olho assim, ó. Agora eu vou dar só um acabamento aqui com sombra. Inclusive, gente, eu usei isso aqui, ó, que eu não faço ideia do que é. Tipo uma sombra líquida, preta. Agora eu vou usar esse pretinho aqui, ó, com um marronzinho, mas mais preto, pra poder selar, né, pra poder esfumar, pra não deixar essa parte aqui tão líquida e não manchar. Terminamos o nosso esfumado e por mais que eu ache que não precise, eu vou passar um pouquinho de máscara de cílios só nos cílios inferiores, só pra deixar tudo bem feitinho, com acabamento bonitinho. Tô pensando em colocar uns cílios só aqui na parte de trás, mas eu acho que nem vai aparecer, então nem vou colocar. Agora eu vou tirar esse aqui e, diferente do restante da pele, um dos produtos queridinhos daquela época era o gloss. Minha boca ela já tá bem corada, só que ela tá mais puxada pro rosa. Eu queria puxar ela um pouquinho mais pro vermelho. Eu tenho esse batom aqui, ó. Da onde esse batom, inclusive? É da Eudora. Eu tenho esse batom aqui da Eudora. Olha como ela é vermelha. Deixa eu fazer um teste. Tá vendo? Ainda assim ele tá meio rosado, parece. É, tá vendo? Aqui ele parece mais vermelho. Pode ser que ele também esteja misturando com o gloss, né, de baixo. Tá bom, gente, eu vou ter que aceitar que eu queimei minha boca à toa. Vou passar um gloss aqui. Um gloss não, vou passar um pó aqui pra tirar um pouco desse rosa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse rosa, mas eu vou passar um pouquinho desse marrom só pra escurecer. Tô inventando moda, gente, nem sei se vai dar certo. Olha, eu acho que funcionou, né? O que vocês acham? Tomorrow, tomil. Ai, gente, acho que eu não vou resistir. Eu vou passar um pouquinho desse aqui só pra ver como é que fica. Eu gosto. É que eu adoro o efeito desse gloss. Esse efeito vinílico, né? Ah, não, ficou bom, ficou bom. E pra finalizar agora, eu vou tirar esse pó e já venho com o resultado pra vocês, hein? E agora sim, eu tô me sentindo a model, amigos. Eu também não vou mentir que eu adoro esses olhos super marcados. Eu acho que essa lente ainda deu uma destacada. E eu também me diverti fazendo, me senti assim super à vontade, muito boa, muito... Ai, eu estou Model Amuse. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Deixem aqui nos comentários mais sugestões se vocês quiserem que eu reproduza mais maquiagens. Vão ver a transição belíssima que eu fiz lá no TikTok também, tá? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau. Sejam models, sejam muse, sejam Charlotte Harlow.